Mas é que eu quis deixar essa parte mais contemplativa para o final, para a gente sair daqui pensando, né, sobre essa celebração. Às vezes eu tenho receio de que a gente celebre a ceia do Senhor, vamos dizer assim, sem entender toda a importância, né, que é a ceia do Senhor, que é esse momento. Eu fico imaginando como é que vai ser as bodas do Cordeiro, lá no céu, que é uma grande ceia com todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Ceia do Senhor, eu quero falar um pouco sobre a realidade do amor de Deus. Quero lembrar sobre verdades a respeito do amor de Deus, porque é o amor de Deus que permite que a gente tenha esse tipo de relacionamento com Ele. Relacionamento de pai e filho, não é? Aquele relacionamento de cuidado, aquele relacionamento de instrução e de proteção, né? Deus se relaciona conosco porque Ele nos comprou. Ele pagou pelo nosso resgate do pecado. Não foi um pagamento feito a Satanás, como alguns dizem, né? Mas foi um pagamento feito para Ele mesmo, por causa da sua santidade. Nós fomos resgatados de uma vida miserável, de uma vida de sofrimento eterno, graças a uma moeda de grande valor, que é o sangue de Jesus. O sangue do próprio Deus, um sangue de alguém que nunca pecou, nunca fez nada de errado, que se qualificou como ser humano. Então ele precisou nascer, né, e se qualificar como ser humano, como alguém impecável, para que ele pudesse nos salvar. Uma das afirmações sobre quem Deus está lá em 1 João, né, capítulo 4, versículo 8, que diz que Deus é amor. É muito importante essa afirmação, né? Deus é amor, ok? Não significa que Deus apenas ama. Nós temos, pela graça de Deus, capacidade de, às vezes, amar, ok? Ou ter atos de amor. Mas faz parte da natureza de Deus amar. Significa o seguinte: Deus ama o tempo todo, né? Deus não tira a roupa do amor, coloca lá para depois pegar o amor da justiça e vestir, aí ele tira o amor da justiça, e não, Deus não é assim, não é? Ele é puro amor o tempo todo, e às vezes nós temos muita dificuldade de entender esse amor em algumas ações que nós julgamos ser ações negativas. Deus é amor. Deus é amor em cada palavra, Deus é amor em cada sentimento que Ele demonstra na sua palavra, Deus é amor nas suas ações, tudo que Deus faz é amor. Nós sabemos que a maior declaração de amor, ou o texto, né, mais comum para nós que somos salvos sobre a declaração do amor de Deus, a profundidade, né, vamos dizer assim, a extensão, né? É aquele texto de João capítulo 3, versículo 16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, esse termo tal maneira, né, é a expressão máxima do amor, ok? Mas não existe expressão mínima, é uma figura de linguagem para mostrar até que ponto vai o amor de Deus, né? Então, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus é um Deus que se dá. Ele amou, por isso deu, né? E esse verbo dar no original, literalmente Deus amou tanto o mundo que presenteou. Essa é a palavra que define esse termo, né? Ele deu de presente para o mundo todo.
Ok? Apesar de nem todo mundo aceitar esse presente, o presente foi para o mundo todo. Né? E que presente foi esse? A humilhação de Jesus. Né? Quando eu digo humilhação, é deixar a sua glória se fazer ser humano, depender da humanidade para poder sobreviver, né? Do leite da sua mãe, do cuidado da mãe e do pai, né? Depender da criação, ele passou a depender da comida que ele criou, né? E depois sofrer tudo aquilo que ele sofreu. Antes até de toda aquela tortura, sofrendo rejeição, né? As pessoas tentando pegá-lo de surpresa para poder condená-lo, ok? Mas chegou a morrer e pela graça de Deus ressuscitou. Isso foi um grande presente, né? Um presente que deu para nós, que aceitamos esse presente, aquilo que nós mais necessitamos. Aquilo que nós mais precisamos, nós recebemos através desse amor. Um presente que restaurou o nosso relacionamento com Deus, um presente que garante o perdão, né? Um presente que espero que não sejamos como crianças quando ganham um presente, enjoa do presente, encosta a ele. Alguns, às vezes, fazem isso com Jesus sem perceber, talvez, ou até percebendo. Mas é um presente que nós vamos desfrutar por toda a eternidade. E é isso que nós estamos celebrando na ceia do Senhor. E hoje eu quero falar sobre o amor de Deus. Quero falar sobre a teologia do amor de Deus. Ok? Tem muita coisa para aprender, então já planejei a continuação dessa mensagem por todo o mês de julho. Todo mês de julho eu vou pregar para vocês, começando na próxima ceia que vai ter, ok? Então, nós vamos continuar falando sobre isso, ok? O amor de Deus por nós, ele tem muitas características. E hoje eu quero falar de uma delas. Quero falar que o amor de Deus, ele é soberano. Assim como Deus é soberano. Falar sobre o amor soberano de Deus nem sempre é tão fácil, porque a nossa mente é muito limitada, não é? Mas precisamos falar. E o texto que eu quero começar usando é esse de Romanos, que ele também é um texto muito complicado para alguns, não é? Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Querido Deus, eu peço que o Senhor me ajude e ajude também o teu povo, ó Pai, a entender a tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. O amor de Deus é soberano. Significa que Ele, por ser perfeito, tem o direito e o poder de decidir o que quiser sobre o futuro das pessoas, garantindo o resultado das suas decisões sem cometer injustiça. É muito importante isso. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Paulo aqui, ele está olhando para o passado.
Aqui nós temos um texto teológico, Romanos capítulo 9, 10 e 11, alguns colocam como um parênteses, né, para falar sobre o futuro de Israel. Falando sobre a eleição de Israel, que é eterna, que apesar dele estar tratando com a igreja hoje, a igreja não é a continuação de Israel, que Deus vai voltar a tratar com Israel. E ele fala, né, sobre essa questão da eleição, né, que inclui aqui todos os salvos. Okay? Então, Deus decidiu se aborrecer de Esaú, mas amou Jacó. Por quê? Porque ele tinha um plano pré-determinado de formar uma nação. Não significa que ele está rejeitando as outras nações. Quando a gente lembra da história de Esaú, ok? Não foi Deus que decidiu que Esaú ia vender a sua primogenitura. O que aconteceu foi que Deus deixou Esaú seguir a própria natureza. É isso que a gente precisa entender. Ok? Então, Esaú mesmo vendeu a primogenitura para Jacó. Mas Deus já havia escolhido Jacó antes disso. Então, nós não podemos esquecer, né, das ações e das responsabilidades das pessoas. Então, Deus decidiu formar um povo, porque através daquele povo, Deus tinha um plano. E o plano para o povo de Israel foi traçado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o homem pecou e Deus diz, vai vir da descendência da mulher um homem que vai derrotar definitivamente Satanás. E Jesus veio dessa nação, querendo salvar pessoas de todos os povos. Então é muito importante que nós entendamos que Deus está demonstrando amor aqui para Jacó, sim, de maneira muito especial, mas ele não deixou de amar Esaú. Tanto quem vê a história de Esaú, ele foi um homem muito próspero, muito rico. Mas ele foi um homem que não amou a Deus. Entende? E Deus deu oportunidade para Jacó fazer isso. Então é muito importante que nós entendamos isso. Mas Deus decidiu amar Jacó de maneira especial. A história passada de Israel prova isso. A história presente de Israel também prova isso, sabe por quê? Porque eles ainda existem. Quantas foram as tentativas de aniquilar o povo de Israel? E nós temos a profecia hiperpositiva, não é? De Deus em relação a Israel no futuro. Significa que não há ninguém capaz de impedir a manifestação prática do amor de Deus sobre ninguém. E não significa que quando ele não escolhe pessoas, que ele não ama essas pessoas. É muito importante que nós entendamos isso. Ele demonstra amor por essas pessoas também, e a gente vai ver isso. Está demonstrando hoje, inclusive. Só o fato delas estarem vivas. Só o fato delas estarem desfrutando de toda a criação de Deus. Ainda é prova que Deus é amor o tempo todo. Não é? A lei de Deus, que inclui punições, é prova do amor soberano de Deus por toda a eternidade. A lei do Antigo Testamento tem bênçãos e maldições. Tem prêmios e tem punições. Inclusive, a lei do Antigo Testamento, há a pena de morte. E as pessoas dizem que penalizar alguém à morte é falta de amor. E acusam Deus do Antigo Testamento como um Deus vingativo e não um Deus amoroso. Mas veja como Jesus resumiu toda a lei do Antigo Testamento. Vocês se lembram? Ele resumiu a lei do Antigo Testamento numa palavra só. Amor. Não é verdade? Amor a Deus e amor às pessoas. Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo mandamento semelhante a este, isso é, tão importante quanto este. Por isso que ele coloca semelhante.
Ok? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei do Antigo Testamento e tudo que foi escrito pelos profetas. E o que os profetas escreveram? Sobre as bênçãos que caiu sobre o povo de Israel e sobre as maldições por causa da desobediência. Mas tanto um como o outro é prova de que Deus é verdadeiramente amor. Gálatas capítulo 5, versículo 14, mostra que a lei toda se cumpre num só preceito, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor. Muitas pessoas afirmam que Deus ora é vingativo, ora é amoroso. Ou acusam Deus de nem sempre ser amoroso. Mas a lei de Deus, segundo a mente perfeita de Deus, a nossa mente é manchada pelo pecado. A nossa lógica ela é manchada pelo pecado, pelas nossas preferências. Né? A nossa mente, ela luta entre 2 deuses, vocês sabem disso, né? O Deus verdadeiro e o Deus eu. Então, o nosso julgamento é um julgamento muito falho por causa disso, ok? Mas Deus diz, né, que toda a lei dele revela o amor de Deus, e até descrente. Esse texto aqui é colocado numa pessoa que tentou armar uma cilada para Jesus, era um inimigo de Jesus, queria ter motivo para poder levar Jesus a ser apedrejado pelos judeus. E quando Jesus responde isso, eles não têm o que falar, eles têm que concordar com isso. Até o descrente, que conhece tem um pouquinho só de juízo, vamos dizer assim, entende que a lei de Deus é uma lei amorosa. Às vezes a nossa mente é muito limitada para entender o fato de existir o inferno, também como uma demonstração de amor de Deus. O próprio inferno é uma demonstração do amor de Deus. Amor pelo quê? Amor pela justiça, amor pelo bem-estar, amor por aquilo que é certo, amor por aquilo que é bom. Pense nessa afirmação. Um Deus que não punisse o mal, seria verdadeiramente bom e amoroso? Pensa nisso. Um Deus que não punisse o mal, podíamos dizer que ele é bom? E podemos dizer que ele é amoroso? Pense nisso. Quando a gente prega o evangelho, tem a ilustração do juiz, não é? Você julga um juiz bom, que deixa uma pessoa entrar na sua casa, faz o que quer da sua família, e o juiz chega e fala, não, mas sabe, ele prometeu que não vai fazer isso de novo, deixa ele ir embora. Isso é um juiz bom, é um juiz amoroso, é um juiz que se preocupa com o bem-estar das pessoas. Então é muito importante que a gente entenda que Deus é amoroso o tempo todo. Ele nunca deixa de ser amoroso. A lei de Deus inclui punições, que é prova do amor de Deus para conosco. Mas também o amor soberano de Deus é evidenciado por ter criado Adão perfeito, com a capacidade de escolher e desfrutar ou rejeitar esse amor. Evangelizando, às vezes as pessoas perguntam, né? Você acredita que Adão e Eva é de verdade, que aquilo não é lenda? Então por que ele colocou aquela árvore lá? Mas veja bem, o Senhor Deus é tão amoroso que criou um ser humano e disse para ele, olha, eu te dou liberdade de escolher. Isso não é prova de amor? Pense nisso. Tendo criado ele perfeito, porque se cria ele com defeito, tudo bem. Não, mas criou perfeito, colocou num lugar perfeito, mostrou que criou tudo aquilo para aquele ser humano, então provou, né, através de ações o amor dele, e diz, agora você vai ter oportunidade
de escolher se você quer continuar tendo o meu amor, se você acredita que aquilo que eu estou te ensinando é amor, ou não. Isso é prova de amor. Às vezes Deus é acusado de um ditador perverso. Não é verdade. Ele tem dado hoje oportunidade para as pessoas. A gente sabe o resultado lá em Gênesis 3. Sabemos que a humanidade toda foi contaminada quando Adão, homem perfeito, se nós estivéssemos lá com a nossa natureza agora, nós não ia comer só a maçã, o pessoal diz, né? Ia comer a árvore toda, né? Então a gente fala, nossa, mas Adão, não, ele era o nosso melhor representante. Ok? Então, ele nos representava lá. Nós faríamos pior, é muito importante que a gente entenda. Ok? Como descendentes dele, nós agora somos imitadores de Adão. Apesar disso, impressionante, depois de Adão ter feito o que fez, eu costumo, para eu lutar contra o meu pecado e ainda, né, continuar pecador, eu ainda digo, né, para mim, quando eu peco, é como se eu desse uma escarrada na cara de Deus. Eu preciso ter esse choque, né? Então, depois de Adão ter feito isso, Deus vai, chama Adão, mostra, né, o que ele fez de errado, fala das consequências dele, mas ele vai lá, veste Adão com pele e faz uma promessa. Entende? Revelando que ele é tempo todo amor, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E hoje nós estamos celebrando a ceia, como por causa dessa promessa, inclusive. O amor soberano de Deus é evidenciado ao fornecer a lei perfeita à nação de Israel, dando a eles a mesma liberdade de aceitar ou rejeitar esse relacionamento com ele. E deu a lei depois de ter feito todos aqueles milagres. Deu a lei depois de ter sustentado eles durante 40 anos. Deu a lei depois de 40 anos mostrar para eles, olha, nem o sapato de vocês gastou, né, um tantinho assim. Depois de provar tudo isso, do mesmo jeito que fez com Adão e Eva, não é? E falou, vocês agora têm a oportunidade, mas eu não vou tirar de vocês a liberdade e a responsabilidade de fazer escolhas. É prova de amor fazer isso, né? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E olha aqui, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. É deturpar a realidade de quem Deus é e que Deus é amor, dizer que o fato dele ter dado essa liberdade não é amor. É prova de amor. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso é, com capacidades para fazer escolhas. Senão ele ficaria só com os animais. O povo rejeitou. O povo cometeu assassinatos, o povo cometeu idolatria, e o povo fez isso por séculos. E Deus sendo paciente, Deus mandando profetas, Deus alertando. Isso não é amor? Entende? É um amor soberano. Ninguém vai dobrar Deus, ninguém vai impedir Deus de agir com amor, e ninguém vai negociar com Deus. É muito importante que nós entendamos isso. De novo, um Deus que não punisse o mal,
não seria verdadeiramente bom e amoroso. Se Deus não fizesse o que fez com Israel e está fazendo hoje, ele não seria bom e amoroso. O amor soberano de Deus é evidenciado ao enviar Jesus, a maior expressão do seu amor, e amorosamente deu a possibilidade de o ser humano aceitá-lo ou rejeitá-lo. Às vezes, por nós acreditarmos de verdade na doutrina da eleição, a gente corre o risco de minimizar o fato das pessoas estarem rejeitando Deus. Rejeitar o plano de salvação de Deus, na verdade, é rejeitar o estilo de vida amoroso que Deus diz que todo mundo deve ter para que seja uma sociedade saudável. Rejeitar o plano de salvação de Deus, na verdade, é odiar Deus e tudo que Deus diz que é certo. Essa é a realidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. É um faz de conta aqui. Entende? Às vezes a gente quer harmonizar, eleição e coloca os não eleitos como se Deus fosse responsável por isso. E nós esquecemos que Deus dá para o homem ainda a escolha. A questão é que ao dar a escolha, Deus revela aquilo que o homem realmente ama. É só isso. E aquilo que ele realmente rejeita. Aqueles que rejeitam o amor de Deus, eles rejeitam aquilo que é bom, aquilo que é saudável. E eles amam aquilo que mata a sociedade. É isso que é a realidade. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você vê o amor de Deus aqui? E a paciência, Jesus não voltou ainda, irmãos, para aqueles 7 anos terríveis, por amor. Entende? Por amor. É que nós não temos capacidade de ver esse amor, como ele realmente é. Quem crê no Filho não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Deus está dizendo aqui o motivo pelo qual Jesus foi rejeitado e o motivo pelo qual ele é rejeitado. É porque as pessoas amam. Aqueles que rejeitam a Deus, é porque as pessoas amam o pecado. Amam o prazer momentâneo do pecado. Mesmo que o pecado esteja fazendo mal ao próximo. E às vezes sem perceber, mal para ele mesmo. E Deus diz que ele ama essas pessoas. Enviou Jesus. Nós não podemos, irmãos, duvidar do amor de Deus, nem pelos descrentes que estão vivos hoje, e nem pelos descrentes que estão lá no inferno. Porque Deus demonstrou amor por eles o tempo todo. Entende? Faz parte da soberania amorosa de Deus permitir que o ser humano aceite ou rejeite o seu amor. E ao rejeitar o seu amor, recebe a devida punição. Um Deus que não desse oportunidade para as pessoas se arrependerem e também deixasse de punir o mal, não seria verdadeiramente bom nem amoroso.
É o que a palavra de Deus nos ensina a respeito do amor de Deus. É por isso que os não eleitos não têm o direito de acusar Deus de Deus ser injusto. Eles escolheram amar o pecado, amar o estilo de vida deles. Eu já preguei o evangelho, irmãos, e pessoas responderam assim para mim, literalmente, eu quero aproveitar um pouco mais a vida. Você já ouviu isso ao pregar o evangelho? Irmãos, eu já ouvi essas palavras. Então a pessoa entendia que junto com o plano de salvação, há uma responsabilidade, mesmo a salvação sendo de graça. Deixa eu aproveitar mais a vida. Eles escolheram. Entende? Escolheram errado, né? Porque não estão aproveitando. Mas na mente deles, aproveitar a vida é se lambuzar naquilo que eles gostam. E Deus os ama. Jesus afirmou que as pessoas que o rejeitam é porque conscientemente amam mais os prazeres do pecado, por desejarem continuar tomando as próprias decisões. E Jesus disse, através do apóstolo João, amaram mais as trevas do que a luz. No início da mensagem eu afirmei, Deus é amor, por isso todas as palavras, todos os sentimentos, todas as ações é a demonstração do amor dele. Céu e inferno fazem parte do amor de Deus. O céu e o inferno são demonstrações do amor de Deus pela santidade e pela justiça. Por isso Cristo morreu no lugar de pecadores. Por isso que a morte de Cristo é uma morte substitutiva. Aquele que não conheceu pecado. Ele quem? Deus Pai. Deus Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o que nós estamos celebrando aqui. Pela graça, pela misericórdia de Deus, nós fazemos parte de um grupo que entende um pouquinho do amor de Deus. Se a gente entendesse mais, nós seríamos muito mais vitoriosos em relação às tentações. Mas a gente entende ainda um pouquinho desse amor de Deus. Esse texto diz que Deus transferiu a santidade e a justiça dele por aqueles que confiam nele, como Senhor e Salvador. Porque Deus é amor. Cristo assumiu sobre si a nossa podridão, o nosso ódio por Deus. Ele assumiu sobre si a podridão e o ódio, né, das pessoas por Deus, daqueles que agora confiam nele e ainda confiarão como Senhor e Salvador. Porque Deus é amor. Apesar do que nós éramos, e apesar do que nós somos hoje ainda, pecadores, podendo celebrar a ceia do Senhor, com a certeza de que o nosso destino está garantido, porque Deus é amor. Na ceia nós celebramos a nossa redenção, apesar de continuarmos merecendo a condenação eterna. É que não é por mérito, graças a Deus. Graças a Jesus, nós podemos celebrar com essa certeza. A nossa salvação do sofrimento eterno está garantido porque Deus é amor e é também justiça. E Jesus transferiu a sua justiça, a sua lealdade a Deus, a sua santidade para nós. Tanto o cuidado diário, irmãos, quanto a certeza futura sobre a nossa vida, estão garantidos, porque nós nos rendemos a Jesus, e nós nos rendemos a Jesus porque Deus é amor. O amor soberano de Deus é evidenciado pelo fato de que
quem ele decide que deve aceitar o seu amor não consegue resistir. Entende? Deus quis garantir que alguém ia entender o amor dele. E para garantir, ele teve que exercer o amor soberano. Por isso que não há glória em nós, em termos aceitado esse amor. Porque prova que o amor dele é soberano, até para quem não quer. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Por isso que salvação não se perde. Não tem jeito. Não se perde. Está garantida, porque Deus é amor. Quem é que dá aqui os salvos para Jesus? É Deus Pai. É uma decisão amorosa e soberana de Deus. O verbo virá, irmãos, aqui está no futuro. O futuro no modo indicativo. O que significa isso? Vai acontecer. Entende? Vai acontecer. Para confirmar que é definitivo, que é uma decisão irreversível e irresistível da nossa parte, temos uma decisão de Jesus junto com a decisão de Deus Pai. Ele diz, e de modo nenhum eu agora o lançarei fora. Não tem jeito. A ênfase aqui, ó, de modo nenhum, significa nunca. Irmãos, algumas pessoas creem que crer na perda da salvação ajuda as pessoas a evitar o pecado. Entende? Mentira. O pecado não vai impedir do plano de Deus se realizar na vida daqueles que se renderam a Jesus. O preço da nossa salvação já foi pago, o sangue de Jesus. Não há como perder. O que nós precisamos fazer é desenvolver o nosso amor por Deus. O amor por Deus, a gratidão por Deus é que vai nos ajudar a lutar contra aquele Deus que está dentro de nós, aquele Deus eu, né, que está lutando lá com o Espírito Santo. Por isso que é importante nós lembrarmos desse sacrifício do Senhor Jesus em nosso favor. Não há nada que um salvo faça de errado, ou não há tamanho de pecado ou gravidade de pecado que impeça Deus de cumprir a sua promessa amorosa. Garantir que nós seremos parecidos com Jesus e que um dia nós vamos conviver fisicamente com Jesus por toda a eternidade. É isso que nós celebramos na ceia do Senhor. Mesmo que, como filhos, seremos disciplinados, porque a Bíblia diz que não há quem não passe pela disciplina de Deus. Aqui não há quem não já experimentou e quem não experimentará da disciplina de Deus, porque é prova do amor dele. Mesmo que Deus até use o diabo como vara disciplinadora, nós sabemos que quando uma pessoa ela é disciplinada, ela é entregue para Satanás. Satanás é uma mera vara disciplinadora de Deus, para resgatar aqueles que optaram, depois de conhecer Jesus, pelo pecado. É uma vara amorosa, dói para chuchu, mas é uma vara amorosa. O inimigo ele é um mero instrumento de Deus na vida de rebeldes e instrumento de Deus na vida de quem anda com Deus. Sabemos o caso de Jó, por exemplo. Mas tornou Jó mais parecido com Jesus. É isso que nós celebramos na ceia do amor. Você nunca, se você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, você nunca será tratado como bastardo.
nem aqui e nem na eternidade. É isso que nós celebramos a ceia do Senhor. A nossa herança está garantida, apesar de cada um de nós. Está garantido. Por quê? Deus é amor. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que Deus decidiu derramar o seu amor soberano, garantindo que a gente desfrute dos seus cuidados aqui. Cuidado também inclui a exortação e, às vezes, o trazer doendo, né? Ilustrativamente falando, a disciplina. E quando nós deixarmos esse mundo, irmãos, está garantido que vamos conviver com Jesus por toda a eternidade. Um Deus amoroso, que não garante que alguns aceitem o seu amor, não seria verdadeiramente bom, nem soberanamente amoroso. É por isso que a gente vai celebrar agora a ceia do Senhor. Apesar de ainda sermos muito pecadores, começando por mim, não só porque sou pastor, né? Mas porque eu sou um dos mais velhos aqui, tirando o Luciano e a dona Ana. Então, se a gente é o mais velho, significa que a gente pecou muito mais do que vocês também. Não é verdade? Por vivermos mais, também pecamos mais. Apesar disso, entende? Nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, porque o amor dele é soberano. Nem eu e nem você pode impedir que ele continue nos amando. Isso não é maravilhoso? Então, irmãos, vamos celebrar a ceia do Senhor. Deixar isso aqui marcado. Luciano, pai, por favor. Chaim, por favor, venha nos ajudar aqui. Tem música depois, mas vem aqui. Esqueci o nome. Pai do Eliel, pode um negócio desse? Lembra do filho e não lembra do pai. Melhor, né? Você gostou que eu lembrei do Eliel, né? Tá bom, ok. Rodrigo, vem aqui ajudar também. Tá bom? Luke, de onde você está? Ore ao nosso Deus, agradecendo pelo privilégio que a gente tem de conhecer, mesmo de maneira um pouco deturpada ainda, o amor do nosso Deus, mas por fazermos parte dessa prova de amor. Deus, quero agradecer, Pai, porque apesar de nós não merecermos, o Senhor decidiu nos amar, o Senhor garantiu os meios, né, por meio de Cristo, para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos. Deus, a gente realmente não entende totalmente o que o Senhor fez, mas somos gratos porque o Senhor foi bondoso conosco, Deus. Que possamos nos lembrar sempre disso, e ainda que a gente não tenha compreensão total, que a gente seja capaz de sermos gratos e também compartilharmos com outros, né, para que possam também experimentar esse amor, porque também isso é da tua vontade, né? Também o Senhor nos deixou esse mandamento. Então, na ceia a gente lembra e anuncia também, né? A tua palavra diz isso, então que a gente possa levar isso e possamos também nos esforçarmos para compartilhar com outros, para que também possam experimentar desse amor, Deus, e a gente possa fazer parte, né, daquilo que o Senhor planejou fazer nesse mundo. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e para isso, se você reconhece que é um grande pecador, e que não existe outra forma de obter o perdão de Deus, e está em plena comunhão com a sua igreja, você pode participar conosco também desse momento.
Vai lá, pai de Eliel. Sim. Obrigado. Deus abençoe, viu, querido? Deus abençoe. Como diz, né? Tamo junto, né? Hoje eu preciso fazer algumas observações. Aqui nós temos suco de uva. Representa o sangue de Jesus derramado em nosso lugar. O feriado é uma mentira. Não existe transubstanciação. O feriado acredita que quando aquele sacerdote abençoa o vinho e o pão, Jesus vira aquilo. E acredita que ao tomar a ceia, ou a primeira comunhão, ou a comunhão, seja o que for, você recebe uma bênção especial. Mentira. Participar ou comer a ceia não traz bênção nem para nós. Participar do culto da ceia traz bênçãos. Porque a gente aprende verdades a respeito do nosso Deus e essas verdades nos edificam. Entende a diferença? Estamos aqui relembrando o preço da nossa redenção. O sangue perfeito do nosso Deus. É isso que nós celebramos aqui. Tristeza por um lado e alegria por outro, porque Ele ressuscitou. Significa que nós também, um dia, teremos um corpo perfeito,
que vai poder dizer não para o pecado e garantir que o pecado não aconteça. Comamos e bebamos em memória de Jesus. O culto não terminou. Temos um último cântico. Tudo bem durante o cântico vocês recolherem, por favor? Ótimo, obrigado. Vamos ficar de